didática da Simone foi ótima, mas e a Kika também nessa história com a Malu? Então, eu já tenho um filho mais velho, que é a Malu, e eu comparei também muito o Luca com a Malu. Mas, indo de contra ao que eu sempre senti também de ter alguma coisa, a Malu engateou na mesmíssima época que o Luca tinha engatinhado. A Malu andou na mesmíssima época que o Luca também andou. A Malu balbuciou as primeiras palavras. A Malu, ela realmente teve uma primeira infância muito de acordo com o que o irmão dela tinha e com os estímulos que os dois tinham em casa. E o Luca, uma criança típica. E aí foi só depois que a Malu entra pro colégio, com 1 aninho e meio, 1 aninho e pouquinho, 1 aninho e 7 meses, que aí sim a gente viu as dificuldades sociais da Malu. Uhum. A Malu era uma criança que ela não fazia o circuito coletivo das rodinhas. Eu tô falando de um maternal, né? Sim. Que todo mundo senta numa rodinha, junto da professora, para dizer, botar ali no quadrinho quais são as atividades que eles vão fazer. Não, a Malu tinha o seu próprio circuito. A Malu chegava, a única coisa que ela fazia era colocar a mochilinha dela no cabidinho certo. Até porque essa coisa da rotina, de sempre fazer tudo igual e tudo mais. Eu ria por dentro na hora que você falou. Ele vê sempre o mesmo filme, as mesmas cenas, ele ri. É exatamente isso que a Malu também tem. E apesar de outras coisas que o Matheus tem, a Malu não tem. A Malu não tem, por exemplo, essa estereotipia de arrumar tudo na mesma ordem. Ela nunca teve. O primeiro diagnóstico que o colégio me chama, falei, vamos ver. Aí eu pergunto pro colégio, vocês acham que tem alguma coisa a ver com autismo? O colégio falou assim, não sei. Vou no pediatra da Malu, que é a pediatra dela até hoje, o Dr. Luiz Felipe Mader. E aí o Dida falou uma frase que pra mim vale até hoje, porque a Malu tem outras questões congênitas, então a Malu tem um séquito de especialistas que a acompanham. E o Dida me falou assim, Kika, eu sou o presidente da República da Malu. Mas eu não toco esse país sozinho, eu preciso dos meus ministros. Maravilhoso. Então, se a questão da Malu é uma questão neurológica, eu vou indicar a Malu para um neurologista pediátrico. E na época ele me deu 2 nomes. A doutora Laís, que hoje é a pediatra da minha filha, mas na época não foi. E o doutor Eduardo, que foi no primeiro momento, porque a doutora Laís só tinha consulta para 4, 5 meses. E o doutor Eduardo tinha daqui a 1 mês. Eu falei, amor, Doutor Eduardo, na cabeça. Eduardo, né? Aqui, ó, rápido. E aí a primeira coisa, no primeiro dia da consulta com o doutor Eduardo falou assim, claro que ela não é autista. Ela me olhou no olho. Eu falei, mas vou fazer uns exames de sangue com ela, porque eu tô achando que ela tem... Cara, eu fiquei tão apavorante, porque eu nem me lembro o nome da síndrome. Porque eu acho que ela pode ter síndrome de XPTO. Uhum. E eu fui botar no Google, né, pra saber o que era XPTO. Não, o Google... E a principal característica dessa síndrome XPTO é que a criança não vivia até a 2ª década de vida. Olha, Meu Deus. Aí eu falei, oi? Começava a ser o terror psicológico. aquela ali. tensão. Essa busca pelo diagnóstico deve ser bem angustiante, né? Sim, no meu caso específico, eu acho que não. Eu acho que, assim, eu entendia que a minha filha tinha, porque a minha Lu, até muito pouco tempo atrás, não tinha um diagnóstico fechado. Ela tinha um atraso de desenvolvimento global. Né? Ninguém certificava muito que era TEA e tudo mais. Mas eu acho que a gente começou a mudar a história da Malu a partir do momento que a Esther Borlido, que é a fono dela, começou a acompanhar a Malu um pouco antes dos 2 anos dela. Então a Malu não tinha nem 2 anos completos quando ela já começou a ser estimulada. E aí a doutora Esther, que a gente chama ela de capitã do time, né? Porque é ela que indicou a terapeuta ocupacional, ela que indicou a psicopedagoga, ela que indicou o psicomotricista. E aí, né, dentro até do que a gente estava conversando antes aqui em off, a questão de você ter um respaldo de um plano de saúde e a Simone ainda buscando no SUS as terapias e tudo mais, eu sou uma grande sortuda, né, e beneficiada por ter essa possibilidade de ter um plano de saúde que arcou com muito das terapias que a Malu faz. Então, eu super emburaquei, sem muito estar preocupada com dar nome pro que a Malu tinha. A Malu também acompanhada por uma médica geneticista, que é a doutora Daphne, que é uma craque. E a doutora Daphne, lá atrás, falava assim, cara, eu acho que a Malu não tem
o autismo, ela está dentro do autismo. A Malu tem a síndrome da Malu, que tem algumas características do transtorno do espectro autista, mas tem outras questões que não tem nada a ver com a Malu, que também acometem a minha filha, que é a questão dela ser renal, né? Ela teve outras questões, ela tem sindactilia nos 2 pezinhos, então ela tem algumas outras questões que por isso não foi tão difícil fechar um diagnóstico. Como que é essa questão da sindactilia? Eu sei, mas fala assim, só pra ficar... os a dedinhos, né? Você tem, né, são também malformações congênitas, Isso. que no caso da sindactilia, você nasce com 1 ou 2 membros da mão ou pé colados. Pode ter uma outra, que é o reverso, que é polidactilia, que você nasce com um dedinho A mais. ou mais sobrando. A Malu tem parecido. o dedinho do coração nos 2 pezinhos. Isso. Foi a primeira coisa que a gente viu ao nascer. Sabe aquela coisa de mãe? Chegou a criança, Olha gente, tudo, olha né? tudo. tira a roupa, tira a manta, tira tudo pra ver se tem todos. Isso. A primeira coisa, ela não tem. A segunda coisa, a primeira internação da minha filha foi aos 3 meses, com infecção urinária. A segunda aos 9 meses, com pielonefrite, infecção renal. Então, quando veio essa questão do, ela tá dentro do espectro ou não tá dentro do espectro, eu já tinha outras questões com a Malu. Então, realmente, o diagnóstico não era Sim. eu quero chegar. Eu quero ver o que eu posso fazer para ajudar a minha filha. Outros desafios, né? De É. outras, né? Vocês já tinham vivenciado. Sim.